Está aí o fim de semana e o Ensaio Geral tem várias propostas para si. Abrem 2 novas exposições com inéditos da pintora Paula Rego em Cascais, na Casa das Histórias. No Algarve, o Festival Mochila leva a Faro artistas como o Noiserve, Teatro Praga, o escritor David Machado e outros para 12 espetáculos, muitos deles gratuitos, pensados para crianças, mas também para toda a família. Mais à frente recebemos o músico David Fonseca, tem novo disco, que é também um filme. Escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e conversamos com o fotojornalista Alfredo Cunha, um dos homens que retratou o 25 de Abril. Tem um livro sobre a sua carreira. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Em Cascais abrem amanhã 2 novas exposições dedicadas a Paula Rego na Casa das Histórias. Estas são as primeiras exposições a serem apresentadas depois da morte da artista e reúnem os trabalhos da década de 70. Histórias de todos os dias, Paula Rego, anos 70, é a mostra comissariada por Catarina Alfaro, que revela 115 obras da artista, algumas delas inéditas ao olhar do público. Eu tentei chegar a uma grande parte de obras que há muito tempo não são vistas em exposições, até porque os anos 70 não são uma década ainda muito estudada na obra de Paula Rego. Já fizemos dos anos 60 e achámos que os anos 70 mereceriam uma análise mais aprofundada, até porque é uma década em que a Paula Rego desenvolve uma série de técnicas que também depois marcarão o seu desenvolvimento posterior. Na verdade, é uma exposição que apresenta também obras inéditas, nomeadamente uma obra que está associada ao estudo que Paula Rego fez sobre os contos populares portugueses, e uma dessas obras foi agora finalmente descoberta, que é A Noiva do Corvo. Temos também documentos que vêm dos arquivos Gulbenkian e que têm a ver com os relatórios de bolsa da artista, de subsídios que ela teve em 77 e 1978. E, por outro lado, houve também uma pesquisa dos arquivos de Paula Rego, que se encontram em Londres e que nos permitiram também chegar mais longe na investigação sobre estas obras e na investigação sobre a própria vida da artista. Muitas das obras expostas foram produzidas na Casa do Estoril, onde Paula Rego vivia. São quadros que mostram um olhar crítico quanto à situação política de Portugal de então, mas também histórias mais domésticas, indica Catarina Alfaro. Esta década é uma década difícil do ponto de vista pessoal para Paula Rego, mas é uma década em que, ao contrário daquilo que a própria artista nos dizia, ela continuou a trabalhar. E o que é interessante é que ela desenvolve, durante os anos 69 e 70, ela inicia um processo ilustrativo sobre as memórias infantis e familiares. Ela própria, numa série de desenhos, dessas que ela faz e que realiza no Estoril, são as histórias todos os dias como ela própria as identifica e que eu fui, entretanto, buscar para dar o título à exposição. São histórias que se passam no espaço do recolhimento doméstico, onde têm lugar os acontecimentos mais marcantes da vida, como o nascimento, as brincadeiras com as outras crianças, as birras, as visitas e as relações familiares. Mas tudo isto acaba por ter também um lado muitas vezes tem a ver com o sonho, e que às vezes tem também ligações à psicanálise, que a Paula Rego, entretanto, começaria a frequentar. E, por outro lado, os acontecimentos políticos são também alvo do olhar crítico e, por vezes, caricatural de Paula Rego. Na década de 70, a situação política em Portugal sofreu profundas transformações com a Revolução de Abril e Paula Rego não ficou imune a isso e colocou na sua arte o seu olhar. Encontramos obras que nos revelam o ambiente vivido durante as eleições de outubro de 69, portanto antes da Revolução. Portanto, estas eleições eram feitas para a Assembleia Nacional e foram as primeiras realizadas no período designado por Primavera Marcelista. E é muito interessante vermos como é que a Paula Rego retrata os grupos que iriam votar, e nesses desenhos é muito visível esse lado caricatural. Depois também, no pós-25 de Abril e no rescaldo da Revolução, há também algumas obras que descrevem também o sentimento de Paula Rego em relação aos acontecimentos políticos e sociais da época. E às vezes demonstra-nos que há um certo
descrédito, porque afinal a situação política do país e a situação artística acabou por não evoluir tal como ela teria imaginado. Esta é uma exposição que poderá visitar até 21 de maio do próximo ano. Também até essa data poderá ver na Casa das Histórias em Cascais uma segunda exposição intitulada Paula Rego e Salete Tavares, cartografias da criatividade feminina nos anos 70. É uma mostra que revela o diálogo artístico entre a Paula Rego e a poeta, ensaísta e artista plástica. É uma exposição que é, sobretudo, uma exposição documental, ou seja, nós trouxemos para a exposição os vários catálogos da época, documentos, entrevistas que a Salete Tavares fez a Paula Rego, cartas que a Paula Rego escreveu à Salete Tavares e vice-versa, e obras de Paula Rego que foram feitas para a Salete Tavares. Portanto, tem um caráter muito pessoalizado. E isso é muito interessante, perceber que esta relação de cumplicidade que as unia também, por outro lado, fez com que Paula Rego quisesse também celebrar esta amizade. Por exemplo, ela fez um desenho de um louceiro que no fundo seria para ilustrar um poema de Salete Tavares. Portanto, há aqui este lado de um diálogo constante entre as duas artistas. As duas exposições abrem portas este sábado e ficam patentes ao público até 21 de maio. Abrimos o novo livro da coleção PH, dedicada à fotografia em Portugal. O novo volume faz um retrato dos mais de 50 anos de carreira do fotógrafo Alfredo Cunha. Nascido na Beira Alta, em Celurico da Beira, Alfredo Cunha é fotojornalista. Na sua longa carreira passou por jornais como O Século ou O Público. Foi fotógrafo oficial dos presidentes da República, Ramalhianes e Mário Soares. O seu nome surge nesta coleção PH, editada pela imprensa nacional Casa da Moeda, ao lado de artistas como Helena Almeida, Jorge Mulder ou Paulo Nuzzolino. Em entrevista ao Ensaio Geral, Alfredo Cunha explica porque se sente bem entre artistas da fotografia. Eu assumo-me como um fotógrafo. Eu sempre fui fotógrafo antes de ser jornalista. Desde a publicidade, a fotografia comercial, a fotografia de produto, fotojornalismo, a fotografia conceptual, a fotografia... Ou seja, a arte está em todas as vertentes da fotografia. Eu não faço distinção dos artistas. Para mim é fotografia, e estar nesta coleção com os nomes que estão lá, com o Nuzzolino, com o Mulder, com a Helena Almeida, com o Blau Fuchs, o que nos une a todos nesta coleção é a fotografia, como o nome da coleção indica, PH, que é a fotografia escrita à antiga. Esta coleção tem isso, pretende e tem conseguido trazer os grandes fotógrafos portugueses de todas as áreas. E é uma das coisas que me levou a aceitar. É uma coisa que me vou aceitar, é exatamente isso, é a abrangência da coleção. A coleção está desde as artes plásticas puras que utilizam a fotografia até ao caso de fotógrafos mesmo, que eles próprios se transformam em artistas plásticos através da fotografia. Com vários livros de retratos e outros tantos de fotografia publicados, Alfredo Cunha reconhece que há imagens suas que tinham de constar neste livro da coleção PH, nomeadamente as fotografias do 25 de Abril, mas escolher não foi fácil. O fotógrafo contou com a ajuda de Cláudio Garrudo, o editor desta coleção. Essa é de facto a grande virtude deste livro. Aqui neste livro podemos dizer que o menos é mais, porque a depuração que o Cláudio conseguiu fazer nas minhas fotografias sem destruir o percurso fotográfico, para mim é fantástico. Eu não o conseguiria fazer, aliás, eu sou conhecido por fazer livros grandes e extensos e acho que é preciso muita fotografia para contar uma história. É uma concepção que eu tenho, sou criticado por isso, eu tenho a noção disso, mas fotografo muito, mas nesta coleção de facto tive que me render ao Cláudio Garrudo, que foi o diretor e o editor, e eu como editor fotográfico que fui, sei bem o que é editar e o que custa, e de facto foi um trabalho fantástico e eu estou orgulhoso dele. Que imagens é que tinham mesmo que constar deste livro? O 25 de Abril, a descolonização, as guerras em África, a fome, os refugiados, a guerra no Iraque, os retratos e a fotografia da alma portuguesa, a fotografia humanista portuguesa, o retrato do Portugal profundo, tinham que lá estar.
Nascido numa família de fotógrafos, Alfredo Cunha sente que não tem idade para se reformar desta que é a sua arte, paixão e profissão. A fotografia, não sei porque, acho que traz-nos longevidade. Eu acho que agora é que finalmente sei alguma coisa e queria agora começar outra vez a minha carreira. E estou agora a recomeçar e tenho vários projetos e estou a fazê-lo. E não digo isto nem por falsa modéstia, nem por... Pronto, tenho outra carreira. Eu comecei na fotografia, como o meu avô era fotógrafo, o meu pai era fotógrafo. Comecei como fotógrafo comercial, percorri todas as áreas da fotografia, trabalhei na publicidade, na fotografia comercial, fui fotógrafo de presidentes da República, fui editor fotográfico de revistas, de jornais, fui repórter de guerra, fui repórter de toda a espécie. Acho que agora encerrei essa parte e estou numa área mais editorial, estou mais a rever e a revisitar o meu trabalho e a editar e continuo a fotografar, a fazer coisas novas. Neste momento estou com 3 projetos novos. Eu estou com 70 anos e estou com trabalho para aí até aos 80. Se tu pudesses tirar uma fotografia à tua vida, o que é que essa fotografia mostraria? Isso é uma pergunta terrível. Se eu pudesse tirar uma fotografia à minha vida, essa fotografia mostraria um miúdo feliz. O fotógrafo Alfredo Cunha é o mais recente artista cuja obra está reunida no livro da série PH e que conta com textos de António Barreto e David Santos. Está pelo Algarve e tem crianças, saiba que há um festival carregado de propostas pensadas para elas. Até 12 de novembro, Faro acolhe a 2ª edição do Festival Mochila, com espetáculos de música, teatro, novo circo para os mais novos. Passam pelo festival artistas que habitualmente trabalham para um público adulto, como o Noiserve ou a Companhia Teatro Praga, e que em Faro se apresentam para um público mais jovem. João de Brito, o diretor artístico do Mochila, destaca algumas das estreias. O Valor das Pequenas Coisas, que é uma nova criação do Lama Teatro, que estreia no Teatro Let's e que marca o arranque do festival. Temos também uma estreia do Puzzle, que é um projeto com a comunidade farense e algarvia, em coprodução com o Teatro das Figuras, que estreia na 2ª semana do festival. Mas temos também companhias já muito reconhecidas pelo público, como é o caso do Teatro Praga, e também alguns artistas, o Fernando de Mota, a Catarina Requeijo, o João Paulo Santos, e também o projeto assim grande de música que vem a este festival, que é Mão Verde, um projeto que começou por ser da Capicua e do Pedro Geraldes, e que agora é um quarteto e que estará na 2ª semana do festival também no grande auditório do Teatro das Figuras. A 2ª edição do Festival Mochila conta com um total de 12 espetáculos, muitos deles com entrada gratuita e, como explica João de Brito, são para todas as idades. Grande parte da programação abrange toda a família e essa foi a ideia. Também foi um bocadinho esta ideia de melhoramento desta 2ª edição, alargar a outros equipamentos culturais que não existiam na primeira, como é o caso do Teatro Let's e do Capa. Há muitos espetáculos em espaço público que também são gratuitos, um no Jardim da Alameda, outro no Espaço Quintalão e outro no Largo da Pontinha, onde as propostas são muito variadas e para toda a família, desde bebés até aos 120 anos, como dizemos em tom de brincadeira. Um dos artistas que vai estar em Faro é o músico Noiserve, que vai pôr os miúdos a fazer música. Esta proposta do Noiserve já vem um bocadinho no seguimento. Ele, no espetáculo Valor das Pequenas Coisas, também toca ao vivo e faz a sonoplastia. Já tem vindo a colaborar com o Lama algumas vezes e agora esta proposta de formação chama-se A Música na Ponta dos Dedos, onde ele transforma alguns objetos do cotidiano, faz algumas ligações elétricas e fica uma oficina de música experimental, sensorial, onde se pode trabalhar algumas das sensações. Vai acontecer em duas partes. Uma parte com o grupo da APPC, da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro, e depois à tarde com um grupo de jovens a partir de uma cooperativa que se chama Ecos. São muitas as propostas que o Festival Mochila apresenta e não estranhe se encontrar na rua um grupo de jovens. O Gangue das Mochilas já vem do ano passado, é um grupo de cerca de 50 jovens do curso de Artes do Espetáculo da Escola Secundária de Tomás Cabreira, que vão andar pelas ruas de Faro com pequenas performances, pequenas intervenções artísticas, com o programa do próprio festival, e acaba por entregar às pessoas que passam. Por isso, se os encontrarem na rua, não estranhem. Todo o programa do Festival Mochila está disponível em lamateatro.com.
No Ensaio Geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, que nos fala hoje sobre o fotógrafo Alfredo Cunha e a artista plástica Paula Rego. As exposições Histórias de Todos os Dias, Paula Rego, anos 70, e Paula Rego e Salete Tavares, Cartografias da Criatividade Feminina, estão patentes na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, numa iniciativa da Fundação Dom Luís I e da Câmara Municipal, no âmbito da programação do Bairro dos Museus. Trata-se de uma visão panorâmica que nos permite olhar melhor Paula Rego. A exposição Histórias de Todos os Dias é comissariada por Catarina Alfaro e reúne obras do período que se estende de 1969 até ao final da década de 70. É o universo do conto de fadas da tradição oral portuguesa que aqui temos, próximo do surrealismo, com cenas do cotidiano e memórias infantis e familiares. É pela diversidade das fontes de inspiração que Paula Rego reclama a sua autonomia perante os movimentos artísticos do seu tempo. Por outro lado, no ano do centenário de Salete Tavares, há um diálogo que se estabelece entre as duas artistas. As curadoras Catarina Alfaro e Leonor de Oliveira sublinham a relevante ação de Salete Tavares na aproximação do trabalho de Paula Rego junto do público português. A criatividade feminina evidencia-se no entusiasmo experimental que desafia as narrativas cristalizadas pela ditadura, como em Dois lindos vestidos que a Salete deu à Paula em fevereiro de 1976, ou O Armário 1972, com a inscrição: Querida Salete, aqui vai um armário cheio de coisas, com muitos parabéns da Paula. PH 09, Alfredo Cunha, publicado na imprensa nacional, identifica um percurso fotográfico único com textos de António Barreto, intitulado Do Ofício à Arte, e de David dos Santos, Do Índice ao Ícone. É o trabalho do fotógrafo que é dissecado, e a narrativa do livro constrói-se em capítulos que nos permitem visitar ou revisitar 50 anos de Portugal em imagens. Conflito, guerra, religião, 25 de Abril e descolonização, trabalho, sociedade, viagens e retratos. Alfredo Cunha diz-nos em imagens quem somos hoje. O músico David Fonseca tem novo disco. Living Room Bohemian Apocalypse apresenta-se como sendo mais do que só um álbum de música. É um disco-filme, diz David Fonseca, que explica ao Ensaio Geral como nasceu a ideia em plena pandemia. Eu acho que este é um disco um bocadinho filho da pandemia, digamos assim. Foi feito quase todo durante o nosso confinamento, não é? Tanto no primeiro como no segundo. Como eu tinha muito tempo nas mãos, como toda a gente tinha, comecei a magicar um disco um bocadinho diferente e que tivesse uma componente visual forte, um filme que era um disco que era um filme, ia escrevendo o filme à medida que ia fazendo as canções e tentando construir uma história um bocadinho surrealista, metafórica, mas que pudessem os dois universos estar relacionados. E foi assim que o disco nasceu, muito lentamente. Ele inicialmente era para ser um disco muito curto, 3, 4 canções, mas depois foi sendo ampliado, foi andando para a frente e acabei por ter este disco nas mãos e fiquei muito feliz com o resultado. Depois de ter começado nos Silence 4, David Fonseca soma já 20 anos na música e na carreira a solo. Este disco mantém a frescura festiva que gosta de transmitir, até porque diz, quando faz música, não faz só uma canção. Quando faço música estou mais interessado em todo o envolvimento que eu vou ter
para aquela canção poder brilhar ou para poder sobreviver em vários formatos, seja ele na rádio, seja ele ao vivo, seja num disco. Eu acho muito interessante que a música possa ser o ponto de partida para um objeto artístico um bocadinho maior e que possa defender um universo que não seja só um universo sonoro, mas que possa ter outras coisas lá misturadas, uma história um bocadinho mais comprida do que isso. E isso diverte-me muito fazer isso, é uma coisa que eu gosto especialmente de fazer, que digo sempre que nunca mais vou fazer, porque é terrível estar a olhar para todas as coisas ao mesmo tempo e ter tempo para fazer tudo isso, mas depois acabo sempre de fazer novamente, talvez porque seja a única forma que eu sei de fazer isto. Esta noite, David Fonseca está a acabar um concerto em Braga, mas seguem-se outros para breve. O músico diz-lhe onde o poderá ouvir. Vou estar em Miranda do Corvo no dia 11 de novembro, no dia 12 vou estar no Montijo, e vou estar também em Odivelas, mas já está esgotado esse espetáculo, e vamos continuar depois esta tour que vai ser longa, diz que vai ser longa para todo o ano 2023. Portanto, tinhas saudades de estar em palco com um disco, enfim, sem estas restrições todas também que a pandemia nos trouxe? Sim, muitas saudades, porque eu acho que um espetáculo ao vivo é um sítio onde as pessoas vão para se esquecer de outras coisas e também para estar perto de um momento festivo, de um momento feliz, não é? E eu acho que agora que nós recuperamos a ideia de um concerto como ele é originalmente, tem sido uma festa constante em todos os sítios onde temos ido, com casas cheias, com um público com muita vontade de fazer parte do espetáculo, e o espetáculo que estamos a apresentar também é radicalmente diferente, que tem uma componente visual muito, muito forte, que cruza o cinema com a música. Portanto, eu convido toda a gente a vir ver, porque de facto é uma coisa muito diferente que estamos a fazer e a fazer em festa connosco. E em ambiente de festa, pedimos a David Fonseca para escolher a música com que fechamos hoje o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Eu escolhi o Chasing the Light porque é uma canção que desde o primeiro momento em que a canção surgiu, eu sinto-a como uma canção que eu fiz para fugir a toda a velocidade do momento mais complexo em que me encontrava eu e toda a gente, que é o momento da pandemia. E esta música para mim significa muito isso, uma espécie de um comboio em direção a uma coisa melhor, positiva, maior, uma espécie de um sonho. E por isso eu encerraria com esta, porque é a canção que eu acho que marca essencialmente o disco. Vamos ouvir. Obrigada, David Fonseca. Obrigado. I would close that long and lost frontier. Fireflies in the garden, and all the fruit from the tree, and nothing ever bring me down. I'm the one who holds the key. Oh, I'll be chasing the light, and all the sparks in between. I'll be the only
Roger that, Sally.